Pessoal, hoje nós estamos aqui com Alisson Diego Batista de Moraes. Falei seu sobrenome na ordem certa. Não tem o de Moraes não, mas eu gosto do de Moraes porque o Vinícius era de Moraes também, né? Teve uma vez que eu era prefeito, eu botei de Moraes, assim, e aí depois eu fui corrigir a secretária de Cultura tinha colocado esse nome. Eu falei, por que você botou de Moraes? Você tinha pedido pra botar de Moraes, é verdade. Eu gosto de ser confundido com de Moraes. Entendi. Mas é só Moraes. É só Moraes. Não. Mas é igual do Vinícius, com E. Show de bola. Já começa muito bem, né? Desde o nascimento. Ajuda. Bom, para quem não conhece o Diego, ele foi o prefeito eleito mais jovem na época dele. Foi eleito com 21 anos. 23. 23 anos. Fui o segundo mais jovem por 10 dias. Mais jovem era o João de Tel, prefeito de Setubinha. Hoje um grande amigo. Secretário lá de Teófilo Otoni. Não, ótimo. E você não vem de uma família de tradição política forte. Então, seus pais não foram prefeitos de Taguara, você não tem parente que é deputado, e mesmo assim, com essa idade, você foi eleito, convenceu a sociedade que você era a melhor opção. Eu gostaria que você contasse um pouco de como foi essa mobilização, a decisão de se candidatar e como que você conseguiu angariar os apoios, que a gente sabe que política é apoio e tem que ter muita gente envolvida para fazer acontecer. É um desafio grande de fato, né? Fui eleito com 23 anos, o João, pai dele, já tinha sido prefeito, meu amigo, né, de Setubinha, e meu pai não tinha sido prefeito. Tinha uma tradição de família, assim, mas de bisavôs, né? Meus 4 bisavôs, dos 4, né? 3 bisavôs tinham sido vereadores em Itaguara, então tinha essa história, mas bisavô é uma diferença geracional muito considerável, né? Então nós estamos falando aí de 50, 60 anos de diferença. Muita gente lembrava, mas a maioria da população não lembrava, né? Não fui eleito por causa disso, não. Mas comecei como vereador aos 19 anos de idade, uma pauta de representação da juventude, como os jovens que se candidatam fazem, discutindo educação, que é uma prioridade importante, defesa da educação, pautando essas discussões, né, ainda jovem, mas eu era muito envolvido com comunidade, sabe, Matheus? Então, desde muito novo, assim, 17 anos, 16, 15 anos, grêmio estudantil, discussões na escola. Então, não posso dizer assim que foi o início como vereador, foi o início de mandato eletivo, mas tinha uma história antes de envolvimento com a comunidade e sempre gostei da política, muito. Quando eu tinha 10 anos de idade, enquanto meus amigos faziam coleção de figurinha, eu fazia coleção de santinhos políticos. É curioso isso, né? Porque, colecionar santinho político é um negócio que não tem muito a ver, né? Mas eu gostava e achava interessante tudo aquilo, esse universo da política, e foi meio que natural, assim. Então, quando eu me candidato aos 19 anos, fui eleito mais jovem vereador da cidade, um dos mais jovens do Brasil naquela ocasião, e o mais votado também na cidade, tive um pouco mais de 7% dos votos válidos. Itaguara é uma cidade pequena, né? São cerca de 15 mil habitantes na região sul aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É uma cidade tradicional, conservadora, e o jovem na política nem sempre ele tem essa facilidade de ingressar no espaço público, no espaço político. Mas tendo em vista todo esse envolvimento que eu já possuía e digamos, essa tradição minha, pessoal, não familiar, mas de discutir as questões públicas. Por exemplo, no ensino médio, quando eu tinha 16 anos, eu fui o representante da escola no CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente. Então estavam lá uns homens mais velhos, todos barbados, e eu, menino que não tinha nem barba, assim, discutindo o meio ambiente, né? Continuou sem barba, né? Continuei por um tempo, mas hoje tem um pouco de barba, branca já, inclusive, ficando branca. Mas, foi isso, assim, foi meio que natural. Mas, de fato, rompeu com uma tradição, não era familiar mesmo. Itaguara tem isso, assim, Itaguara foi muito generosa comigo, Itaguara é generosa ao novo, né, assim. O surgimento de novas lideranças em muitas cidades, esse surgimento é obstaculizado por uma série de questões. Itaguara não tem uma aristocracia forte, uma oligarquia política, então favoreceu assim, o ambiente, o terroir, como a gente diz no vinho, o terroir era bom, assim, que ensejava o surgimento de lideranças. Então, foi isso que aconteceu. 2004, olha como é que as coisas são, né? Já tem quase 20 anos a minha primeira eleição como vereador aos 19 anos de idade. Estou com 36, né? Daqui a pouco faz
faz aí 20 anos de vida pública, né? Uma estrada longa, apesar de ainda não me considerar velho, né? Sou jovem ainda. Com certeza. Mas eleição é uma coisa e governar é outra completamente diferente. E mesmo assim, com pouca idade, você foi reeleito, você saiu da prefeitura aí ao termo dos 18 anos com uma excelente avaliação governamental. Eu queria entender um pouco mais de como que você conseguiu trazer, montar uma equipe bacana, trazer o corpo de servidores públicos do município para atuar em prol do seu projeto, da sua visão do futuro de Itaguara. Primeiro, eu quero te perguntar se a Heineken está te patrocinando aqui, porque muita gentileza aqui. A Heineken pode patrocinar o podcast. Poderia, estamos abertos, viu, Heineken, mas qualquer empresa aí alcoólica aí que queira patrocinar, tem espaço. Bom, a pergunta é boa. De fato, eu sempre falava isso. Quando eu era prefeito, eu falava isso. Há duas questões muito distintas. Há, de fato, uma campanha eleitoral, onde é necessário conquistar corações e mentes. E há um segundo momento que é governar. Isso tem que ficar claro. Tem muita gente que está na gestão fazendo campanha, não sai da campanha, né? E é preciso colocar um marco temporal muito claro. Há uma campanha eleitoral, após a campanha é um governo que tem que ser organizado, né? Eu vejo que um dos problemas, fracassos que eu vejo recorrentes na política, principalmente acompanhando prefeitos, é justamente isso. Muitos prefeitos que não se desvencilharam da campanha ainda estão continuando na gestão, no governo, na administração pública, fazendo campanha. É claro que é preciso manter o contato com as pessoas, a base popular é essencial, mas é preciso marcar muito bem temporalmente isso. Então, governar é uma outra história, deixar isso claro. Para governar, a escolha da equipe é fundamental, né? Eu vejo gente que também coloca apoiadores de campanha para ocupar cargos-chave, é outro problema para definir o mau rumo do governo, né? Um governo de qualidade tem que ter pessoas de qualidade, não tem dúvida disso, né? E aí tem uma história também que é assim, a gente fica demonizando a política, né? Os políticos podem estar em cargos-chave, em cargos de gestão, é claro que podem, né? Isso não é problema nenhum. Mas tem que ter uma visão técnica aliada à política. Eu sempre defendi isso. Então, na minha gestão, por exemplo, não tinha um secretário municipal que não possuía alguma competência técnica. Nenhum. Então, eu não tinha, nos meus 8 anos como prefeito, um secretário que era apenas o político. Todos eles tinham uma competência técnica que aliava à política, né? O que é a política também? A gente fica sempre pensando nisso, né? Eu venho da minha formação filosófica. Política vem de polis mais ethos. Polis é a cidade grega. Uhum. E ethos é o comportamento, a ética da cidade, né? Todos, de uma maneira ou outra, estamos envolvidos na política, né? Tem vários escritos a respeito disso. Aristóteles, o grande filósofo grego, Estagirita, ele dizia que o homem é um animal político por essência, e eu acredito muito nisso, né? Mas transformando no linguajar popular, a política, o político, ele não é apenas aquele que sai pedindo voto, né? Aquele que sai politicando por aí, né? A política é o envolvimento de todos com a comunidade. É impossível viver uma vida em sociedade, em comunidade, sem se preocupar com a política. É impossível, né? Não apenas porque nós pagamos impostos, mas porque as decisões políticas nos afetam a todos, né? Aqueles mais ricos, aqueles mais pobres, todos são afetados em algum grau por decisões políticas, né? Então isso também tem que ficar claro. Eu acho que nós vivemos um momento no país de demonização grande da política, né? Em outros países do mundo isso aconteceu. E quando isso aconteceu, os resultados foram drásticos, né? Demonizar a política não é adequado de forma alguma. Mas voltando à minha experiência municipal, nos meus 8 anos como prefeito, sempre mantive essa visão de conciliar o técnico com a política. E aí vem uma coisa importante também, que é assim, porque do sucesso, eu reputo que nós tivemos na gestão Itaguara um sucesso de diversas maneiras, entregas para a população, atestado isso em pesquisas, enfim. Eu reputo isso a qualidade dos secretários, dos servidores e algumas bases que são muito sólidas e elas não podem se diluir. Por exemplo, responsabilidade fiscal.
não é possível, tanto a esquerda quanto a direita quanto ao centro, governar sem ter responsabilidade fiscal, sem se preocupar com recurso público, né? Então, sempre pensar no princípio da economicidade, no princípio da eficiência pública, que é importante, está consagrado na Constituição da República, artigo 37, está lá. Os estudantes de direito gostam muito, né, de declamar o famoso LINDA, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência está lá com o princípio constitucional. Então, para você ter uma ideia, Itaguara, desde 1989, mantém as contas superavitárias. Eu achava que isso era uma regra no Brasil. Fui descobrir que isso é uma exceção no Brasil. Então, Itaguara trazia essa memória importante, desde o prefeito Rui Alberto Lara, um prefeito disruptivo na política de Itaguara. E, nesse sentido, a gente foi muito claro nessa diretriz. Sempre manter as contas públicas não apenas em dia, mas com bons superávites, porque quando você fala em superávit em uma gestão municipal, diferentemente do país, mas você está garantindo investimentos, né? Na verdade, isso até se assemelha ao país, né? Mas o país pode emitir moeda, tem outros instrumentos monetários de intervenção no mercado. O município não. Então, para o município é ainda mais necessário ter um ajuste de contas, manter as contas em dia e ter um superávit para poder investir. Então, você veja que uma das ações que eu tenho muito orgulho de ter feito em Itaguara, uma estação de tratamento de esgoto. Boa parte dessa estação com recursos federais, mas teve investimentos municipais envolvidos. Você imagina que cerca de 10% disso foi recurso municipal. Se o município não tivesse com as contas saneadas minimamente, a gente não conseguia fazer nada, não conseguia dar uma contrapartida. Então, quando chegava o investimento de um asfaltamento, a gente tinha contrapartida com facilidade, sem precisar fazer malabarismo fiscal, sem nada do tipo. Então, secretários de qualidade, assessores de qualidade, aliar política e técnica e sempre austeridade fiscal para poder fazer os investimentos públicos que são necessários. Tinha algum secretário que era mais novo que você na sua gestão? Não, engraçado porque não tinha mais novo. Quando eu fui, inclusive, secretário de Planejamento e Governo em Itaúna, eu também fui o secretário mais novo, né? Eu já tinha 31 anos, mas era também o mais novo. Então, isso é uma experiência também muito interessante, você precisa lidar com esse tipo de situação, né? O que vence isso é o preparo, né? Eu acho que a juventude ela é importante porque traz um entusiasmo muito grande, mas o entusiasmo mal canalizado, ele também pode trazer problema, né? Quer dizer, você precisa... Eu costumo gerar muitos problemas. Tem gente que diz, vamos renovar. Pera lá, né? Renovar nem sempre é sinal de qualidade, às vezes você renova e vai dar problema. Mas não tinha nenhum secretário mais jovem que eu, quando eu era prefeito, mas era bem equilibrado. Assim. Eu tinha um secretário de 72 anos, um secretário de Gestão e Planejamento, que tinha sido gerente de banco, tinha uma estrada longa, uma experiência longa, e tinha também um secretário de Cultura, um professor de História, por exemplo, que era 8 anos mais velho que eu, também era jovem naquela ocasião, né? Sim. Então a gente conseguiu também equilibrar isso, né? Tinha mulheres, tinha homens, tinha mais velhos e tinha mais jovens, e sempre primando pela competência técnica, aliado também a um compromisso político, uma visão política, né? Essa visão da ética da polis, da ética da sociedade, qual que é o nosso papel ali, qual que é o papel da política, não pode ser um papel assistencialista, mas também não pode ser um papel alheio a tudo, deixa a sociedade tocar, não nós temos que dar a diretriz, né? A diretriz de cultura, a diretriz de educação, garantir a saúde de qualidade, tudo isso tem que estar claro, então é visão política, isso é visão política, então por isso que eu sempre digo, aliar a competência política, a visão do público, do interesse público, junto com a competência. E aí acho que é uma boa receita assim, para o sucesso. Não garante também sucesso isso, mas é um caminho. Assim. Você ficou 4 anos na Câmara dos Vereadores de Itaguara, 8 anos como prefeito. Nesses 12 anos, o que te trouxe mais orgulho do que você fez pela sua cidade? Você sabe que eu até hoje me pergunto muito sobre legado. Eu sempre queria construir um legado, de maneira que quando eu saísse, as coisas não se desmoronassem como um castelo de cartas. Eu queria construir a base sólida de pedra. E tem algumas coisas que ficam claras. Por exemplo, alguns investimentos que nós fizemos que são investimentos, digamos, físicos. Então, uma estação de tratamento de esgoto. Isso é um bem que a cidade vai usufruir por muitos anos, né?
Que hoje está na moda, mas quando você fez não tava não era a bola da vez, né? Não, até hoje não é, porque eu fiz uma pesquisa, na época, acho que foi você, inclusive, que conduziu essa pesquisa lá, e mostrou que 3% da população considerava essa a principal obra do governo municipal, né? E quer dizer, para mim, essa é a maior obra do governo municipal. Uma cidade de 15 mil habitantes com 100% do esgoto urbano tratado, e lá não é companhia de saneamento estadual, é uma autarquia municipal, isso é muito relevante, isso é muito importante. É o maior investimento público da história do município. Na ocasião, 5 milhões de reais. Muito, muito relevante. Por outro lado, também eu tenho muito orgulho de acessos às comunidades rurais. As comunidades rurais sofriam muito com estradas ruins. Trocamos a frota toda da prefeitura, com motoniveladoras novas e outros equipamentos também, para garantir acesso, que é o mínimo, né? O produtor rural ele quer produzir, quer trabalhar, mas precisa de ter estradas boas para poder canalizar sua produção. Então, morros nas comunidades rurais que sempre tinham problemas, nós calçamos esses morros, fizemos intervenções importantes, além das manutenções regulares que passaram a ser feitas com mais profissionalismo, com máquinas novas, também calçamentos desses morros, asfaltamentos na cidade. Então, a infraestrutura foi algo que nós cuidamos muito. Junto com a infraestrutura, nós também cuidamos do saneamento básico, eu tenho muito orgulho disso. Na educação, a gente teve um olhar também muito, muito técnico para a educação, pensar numa educação emancipadora. Renovamos o plano de cargos e salários, fizemos uma modernização do plano de cargos e salários dos profissionais de educação, compreendendo a educação de forma holística. Na saúde, investimentos que também foram muito importantes. Uma parceria forte com a Santa Casa, que passou a ter destinado ao orçamento municipal, antes era algo em torno de 2%, 3%, foi quase 10% da receita corrente líquida, salvo engano, na minha gestão. Um investimento importante também. Ampliação do PSF, eram 4 ESFs, né? 4 equipes de estratégia de saúde da família, passaram a ser 5, atendendo a zona rural inteira. Antes tinha uma dificuldade, por exemplo, demorava 40, 50 dias para o médico conseguir rodar todas as comunidades rurais. 50 dias de um dia para o outro. Passou a ser feito em 20. Nós conseguimos 2 equipes destinadas às comunidades rurais. Bom, é o que me vem à mente aqui, mas tem outras coisas também. Política de cultura, por exemplo. Nós somos um dos primeiros municípios do Brasil a aderir ao Sistema Nacional de Cultura, o SNC. Construímos o Museu Sagarana para resgatar a memória do Guimarães Rosa, em Itaguara, que lá foi em Itaguara que ele começou a escreveu o Sagarana em Itaguara. Vários personagens são itaguarenses, resgatando essa memória, que é também resgatar o orgulho de pertencer à cidade. Essa questão do pertencimento é muito importante para o município também, né? Então foram essas obras, digamos assim, algumas físicas, outras não, que me dão, não gosto muito da palavra orgulho, mas me dão uma certa alegria, assim, sabe? Mas a questão do legado também é algo importante. O orçamento público executado de maneira correta, com superávites, para possibilitar investimentos. Isso até hoje acontece na cidade, foi um legado que nós deixamos também. Inclusive, você deixou um superávit para o seu sucessor, né? Ou seja, ele já entrou com contas saneadas, o que, venhamos e convenhamos, não é a regra no setor público brasileiro. É um outro problema, né? É um outro problema. Porque as pessoas, na verdade, que ocupam gestões municipais, muitas pessoas, muitos prefeitos, gestores, pensam equivocadamente em resultados de 4 anos. Né? Isso é impossível. Né? Existe uma cidade que vai permanecer para além dos mandatos. E você deixar as contas saneadas não é apenas um favor, né? É uma obrigação clara, né? Uma obrigação constitucional e da LRF, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, inclusive, foi reconhecido pelo prefeito atual, o prefeito que me sucedeu. Ele me falou isso, que reconhecia que as contas estavam em dia. E isso realmente é muito importante. Dá tranquilidade. Você saiu de Itaguara e aí você assumiu 2 cargos em Itaúna. Não ao mesmo tempo, mas um depois do outro. Você foi diretor-geral do SAI, que é o Serviço de Água e Esgoto Municipal. Depois você foi para a Secretaria de Governo. Como que você vê a diferença entre a administração pública numa cidade de 15 mil habitantes, como é Itaguara, para uma cidade de 100 mil habitantes, como é Itaúna, e para quem não conhece a geografia aqui de Minas Gerais, são cidades vizinhas, né? 60 quilômetros, e o Rio São João, que é o principal rio de Itaúna, né? Ele nasce em Itaguara. Então, Itaguara pertenceu a Itaúna também até 1943, quando conseguiu sua emancipação política, então tem uma relação forte com Itaúna. Foi um convite que foi feito na época,
Hesitei um pouco em aceitar, porque eu era funcionário do Banco do Brasil, efetivo, estava afastado para ocupar a função de prefeito, mas aceitei, foi algo novo, e um dos motivos que eu fui convidado justamente, Matheus, foi por ter feito a diferença na área de saneamento na cidade. Eu falo da estação de tratamento de esgoto, mas tiveram outros vários investimentos. Por exemplo, a capacidade de tratamento da cidade era uma capacidade de 20 metros cúbicos por segundo. Assim. A gente, na verdade, era de 15 metros cúbicos por segundo a nossa estação de tratamento de água, a nossa ETA, e ela funcionava com 20. Eram 15, funcionava com 20. E a gente conseguiu ampliar essa capacidade para 40. Então foram muitas conquistas na área de saneamento também. Então, por isso, fui convidado. Fiquei em Itaúna nessa função de diretor do SAI apenas por 6 meses, mas foi uma experiência muito rica. Fui diretor de assuntos jurídicos da ASEMAI, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Saneamento ainda é um grande gargalo do Brasil. O Brasil não pode conviver com números tão aterradores de saneamento. Saneamento é o básico, né? É o básico para garantir qualidade de vida. Não é possível a gente pensar em saúde sem pensar em saneamento básico. Não é possível a gente pensar numa sociedade estruturada sem pensar em saneamento. Então, em Itaúna, eu assumi essa função. É uma realidade diferente. Há 2 aspectos importantes. Há algo muito comum. Então, a Constituição Federal é a mesma. As legislações são as mesmas. Então, o prefeito de uma cidade pequena para uma cidade grande, a diferença é apenas de proporção, mas a legislação, a base é a mesma. Me ajudou muito a minha experiência itaguarense, mas o desafio era de fato maior, por ser uma cidade de 100 mil habitantes, uma das cidades mais importantes do Centro-Oeste, das mais tradicionais do Centro-Oeste, e muito me valeu a experiência de prefeito de Itaguara para ser diretor do SAI de Itaúna e para também trabalhar a questão do saneamento de forma holística na cidade, e uma das principais obras justamente era a estação de tratamento de esgoto de Itaúna. A gente conseguiu, junto com uma equipe técnica também altamente qualificada, fiz questão que essa equipe fosse qualificada, e na época o prefeito me deu essa liberdade, e a nossa diretoria em Itaúna do SAI era uma diretoria muito qualificada. Então, o diretor técnico operacional, um engenheiro muito qualificado, diretor financeiro, um contador com uma experiência vasta na iniciativa privada, não conhecia da área pública, mas conseguiu rapidamente aprender as questões públicas. E a gente também conseguiu, em pouco tempo, zerar um déficit que existia, fazer um grande planejamento de curto, de médio e de longo prazo. E a questão de pensar a cidade de maneira 360, pensar globalmente e planejar foi essencial para alcançar esses resultados. Depois que eu fui diretor do SAI, fui secretário de Planejamento e de Governo. Uma outra realidade, como governo, então, Casa Civil tem que lidar com as questões políticas mais do dia a dia, algo que eu queria evitar, mas foi um chamamento que eu não pude declinar, do qual não pude declinar, aceitei o desafio, e também foi um desafio importante. Construímos um planejamento estratégico do município, um plano de metas do município para 4 anos, mudando essa realidade da gestão pública de que planejamentos são apenas aqueles previstos em lei. Não, nós fomos além do PPA, do plano plurianual, nós criamos um plano de metas próprio, pensamos em governança, pensamos em estruturação da cidade, definindo metas, prioridades, indicadores. Foi algo também inovador na cidade. Eu descobri que em cidades médias, pequenas, na verdade é uma realidade, não se pensa muito o planejamento como deveria se pensar. Isso eu cheguei a essa conclusão. E algo ainda que eu sempre chamo a atenção, poder público municipal, falta muito essa visão de planejamento, sobretudo de médio e longo prazos. A gente pensa em 4 anos, no plano de metas dentro do mandato. O PPA também são 4 anos, pega um ano do mandato seguinte. Mas é preciso pensar em outras formas, outros instrumentos de planejamento, para além dos que já existem, planos diretores, planos decenais, planos de saneamento básico. Para além deles, é preciso pensar em planejamento de médio prazo e principalmente de longo prazo. E você era o prefeito em Itaguara, e aí você passou a ser um assessor do prefeito de Itaúna, uma cidade muito maior. Como que é essa diferença e como que é assessorar o prefeito sabendo o peso da caneta, sabendo os dilemas que ele tem ao tomar as decisões?
Isso foi até mais fácil, porque eu sabia do outro lado, né? E é importante que os secretários municipais, de forma geral, os assessores, enfim, que eles saibam o lugar deles, assim. O lugar é um lugar de assessoramento, né? De direcionamento. E no meu caso, no SAI, eu não tive dificuldade nenhuma nessa relação, porque eu era o coordenador de despesas da área de saneamento, com muita liberdade para atuar nesse sentido e para traçar as políticas públicas, executar as políticas públicas planejadas. Como secretário de planejamento, cria algo novo, né, assim, que antes eu tinha caneta, eu canetava, agora eu precisava discutir para canetar, né, assim. Então, por exemplo, nem sempre você chega a consensos, nem sempre a sua visão ela é aceita, mas eu lidava com isso com naturalidade, porque eu também já tinha sido prefeito, sei como é que as coisas funcionavam. Mas foi uma experiência muito rica nesse sentido, porque você passa a ver os dois lados, assim, né? Como que é você planejar a cidade, pensar a cidade como gestor de uma pasta ou como gestor da cidade, né? E tem uma questão que é absolutamente essencial. Quem passa pelo crivo das urnas, né, assina um contrato com a população. Então, o prefeito municipal, nesse caso, ele precisa estar muito adstrito ao planejamento que ele discutiu com a cidade. Então, aquilo tem que estar claro. Então, o prefeito ele é instituído desse poder popular das urnas, né? O secretário não tem isso, né? Sim. Então, precisa sempre ter esse alinhamento, né? É claro que conflitos existem, mas são conflitos que são conflitos no bom sentido da palavra, sabe? Eu acho que o secretário de verdade, o assessor de verdade, ele tem que, inclusive, contrapor o prefeito, mostrar visões distintas, porque senão é somente ficar aquecendo aquele... Só passando a mão, passando pano, não dá, né? Não vai resolver. Precisa ser assertivo, né, nesse sentido. É o que a gente chama no interior lá, que ficar sempre como vaca de presépio, né? Assim, não dá, né? O prefeito precisa ver outras visões, né? Se não tem outras visões envolvidas, a chance de errar é muito maior. O erro sempre vai acontecer na gestão pública. O que não pode acontecer é aquiescência com o erro e nem você deixar de apresentar as várias visões e opções, né? Mesmo que a sua visão não seja majoritária naquele grupo. Tem que apresentar. As visões minoritárias são fundamentais. Então, em discussões grandes ou em discussões em diálogos menores, mas as visões têm que ser apresentadas. E aí quem vai decidir é quem tem o poder popular instituído nas urnas, né? Quem é outorgado pelo mandato popular decide. Mas a gente tem que apresentar todas as visões, né? Você era o advogado do diabo? Muito. Sempre fiz esse papel. Faço esse papel hoje em Itabira, inclusive. De questionar, de trazer para um princípio de realidade, de colocar dificultadores que às vezes não são vistos no primeiro momento, no primeiro olhar. Isso tem que ser colocado, né? Há quem me chame de extremamente realista ou até de pessimista, mas como prefeito eu era mais, digamos, utopista, né? Trazia uma visão um pouco utópica, querendo construir, querendo fazer, querendo realizar. Como secretário, eu trago para a realidade ao máximo que eu posso. Tem que ter as duas visões. Eu acho que quem está pensando só no princípio de realidade também está comprometendo a gestão. Mas quem também pensando muito alto também compromete. Então tem que trazer para um equilíbrio. E o secretário que só aquece traz problema para o prefeito. O secretário que só pensa na realidade também traz problema para o prefeito. O secretário que só pensa metas impossíveis ou muito ousadas também traz problema. Então, trazer para o princípio da realidade, acho que isso é essencial. E achar esse equilíbrio é muito difícil, né? Muito, né? É muito difícil. Acho que isso é difícil para a vida, né? Não é à toa também que eu trago Aristóteles mais uma vez, que ele falava do caminho do meio, né? Esse caminho do meio, ele é muito necessário para a vida, para o bem viver, né? A diferença entre beber uma cerveja socialmente ou se embebedar e perder a razão, o juízo, né? A diferença está no equilíbrio, né? Então, acho que o equilíbrio é necessário na vida, é necessário na gestão pública, é necessário nos negócios privados. E na gestão pública, então, é absolutamente essencial esse equilíbrio. Trazê-lo é difícil demais, como você disse aí. Eu fico olhando para trás e vendo que talvez uma das qualidades mais difíceis de se encontrar na gestão de forma geral, não só pública, mas privada, enfim, é o equilíbrio. Você foi
vereador, foi prefeito, foi diretor do SAI, que é uma autarquia, foi secretário, e aí você decidiu voltar para o seu cargo público, se é que eu posso chamar assim, de origem, que é no Banco do Brasil. Ou seja, você foi um servidor público completo. Passou pelo crivo das urnas, no legislativo, no executivo, na autarquia e voltou para um cargo que você prestou o concurso para estar lá. Como que você traça um paralelo entre essas diferentes questões públicas, essas funções públicas? O que você vê de diferente? O que é muito diferente no banco, que é um servidor público, para estar numa posição mais executiva, mais legislativa, de pensar? Como que é isso? É diferente, mas complementar, né? Eu fiquei no Banco do Brasil, eu fiz esse concurso, eu tinha 17 anos de idade. Eu era muito jovem, um menino ainda, recém-saído do ensino médio. Entrei no banco um pouco tempo depois, mas eu fiz o concurso com 17. Foi uma opção, meu pai era bancário, meu pai foi gerente do Bradesco, um banco privado. Eu passei no concurso do Banco do Brasil, um banco público. Um banco que tem uma história muito interessante, né? Um banco de 2 séculos, faliu algumas vezes, né? Quando o Dom João foi embora do Brasil, ele levou o cofre do bebê com ele, né? É o que diz a lenda, né? Enfim, o banco tem uma história, uma governança importante. Mas é outro lugar, né? É o lugar, a caneta já não está com você mais, você é apenas mais uma peça nessa engrenagem gigante, né? Um banco com cerca de 100 mil colaboradores, é muita gente, né? Aí você precisa também reconhecer o lugar. Eu quis fazer esse movimento porque eu precisava sair da gestão pública municipal, não queria mais, por uma série de razões, queria dar um tempo de vida pública em cargos públicos, e foi uma decisão pessoal de voltar para o Banco do Brasil, onde fiquei um ano e meio por aí. Foi uma experiência também importante na minha vida ter voltado depois de ter passado por essa trajetória toda e depois de ter pedido para sair. Eu pedi demissão, né, do Banco do Brasil. Foi uma outra opção. Foi uma opção voltar e foi uma opção pedir a demissão. Inclusive, porque é difícil exonerar de um cargo pelo qual você é concursado e tem uma estabilidade. Eu tinha 15 anos de banco, né? E eu pedi demissão no momento difícil do país, na pandemia, no auge da pandemia eu pedi demissão, né? Mas não pedi demissão por nenhum problema interno, pelo contrário, foi por uma questão íntima, pessoal, de avaliar que ali eu não ia ser tão útil como eu poderia ser em outros lugares, em outras posições, né? Independente no serviço público ou não. O que acho que a gente precisa colocar como claro na mesa assim, é que quem opta por serviço público tem que servir ao público e tem que pensar sempre na função social do seu papel ali. Então, o Banco do Brasil é um banco de economia mista, né? Um banco de uma sociedade de economia mista, tem que dar lucro, tem que dar resultado e tem um papel ali. Então, eu tinha limites, né? Da minha atuação como bancário. Então, era muito adstrito àquilo, né? Então, eu achava que aquele tempo que eu estava gastando, despendendo aquele tempo para trabalhar em prol da lucratividade do sistema bancário, poderia usar para outras coisas. Aí eu tomei a decisão de sair. Mas eu enxergo a máquina pública como um todo, o serviço público como um todo, como uma vocação para servir ao público, sabe? Então, para mim, eu não sei, eu não trabalharia, por exemplo, num banco privado, como meu pai trabalhou. Eu optei por um banco público, né? Quer dizer, não sei se eu trabalharia também, porque a vida é cheia de contingências, como diria Ortega y Gasset, um grande filósofo espanhol. Ele dizia que a vida, quem somos nós? Nós somos nós e nossas circunstâncias, né? Então, muita coisa pode acontecer na vida, muitos caminhos que você toma sem você desejar, mas são contingências do momento, né? Mas eu enxergo o serviço público como algo realmente holístico e como um sistema, assim. Então, servir ao público é o grande foco do serviço público. É óbvio, está na semântica da palavra, mas muita gente acaba se esquecendo disso, né? De todo modo, foram experiências muito relevantes que eu guardo sempre na minha vida. O Banco do Brasil, por exemplo, a questão de governança, a questão de organização do trabalho,
de respeito à hierarquia, de definir bem os papéis, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, como não fazer. Tudo isso foi um aprendizado grande. É um banco que tem dado lucros aos seus acionistas e ao país, né? Tem prestado serviços ao Brasil, aos produtores rurais, através do Pronaf, várias linhas de financiamento. Então, eu reputo todas essas experiências como muito importantes. São papéis diferentes, mas para mim são complementares e há uma questão muito importante que é a cosmovisão, a visão de vida que a gente tem. Então, se essa visão ela está clara para você na sua empresa, para mim como servidor público, como alguém que pensa o público para servir a sociedade, então os caminhos eles podem ser um pouco diferentes, mas a visão está clara, a cosmovisão está clara, a diretriz é essa, então, independente de onde estiver, tem essa questão clara. Eu sempre quis ser servidor público nesse sentido, sabe? Tenho também atividades privadas, né? Sou advogado, tenho um escritório de advocacia, mas eu nunca me conformei apenas em trabalhar para mim mesmo, sem enxergar a sociedade à minha volta. É possível fazer isso na iniciativa privada? Sim, também é, como voluntário, ou fazendo diversos projetos sociais, mas eu queria estar atuando de uma maneira mais incisiva. Né? Para isso, o serviço público. Você saiu do banco, você falou que queria dar um tempo desse serviço público onde você tem que tomar decisões em prol da sociedade. Conseguiu ficar lá 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. E hoje você está na prefeitura de Itabira, participando ativamente, diretamente, talvez, aí, de um projeto que vai reconstruir Itabira. Se é que eu posso falar dessa forma. Itabira, para quem não conhece, é uma cidade... o berço da Vale? Berço da Vale, a companhia Vale do Rio Doce, fundada em 1942, no governo de Getúlio Vargas, em Itabira, para a extração de minério de ferro. E aí, o minério de ferro, obviamente, vai acabar um dia, e hoje você está capitaneando, fazendo parte de uma equipe que vai colocar os próximos passos da cidade quando a Vale sair e não tiver mais uma finalidade puramente extrativista lá. Hoje você considera esse um desafio maior do que Itaguara, maior do que Itaúna, pelos montantes, pela história, pelo legado da Vale na cidade? Eu não saberia dizer se maior, mas é um grande desafio. Nesse momento da minha vida, da minha trajetória, talvez sim o maior desafio, porque nós estamos tratando de uma questão que o Brasil vai viver, né, que é a questão do extrativismo. Né? Foi um convite que me foi feito pelo prefeito Marco Antônio Lage, um executivo por mais de 2 décadas na Fiat, foi também diretor da CEMIG. O Marco me fez o convite para ser assessor de políticas públicas e governança estratégica, né, no município. É um cargo com status de secretário, mas é uma assessoria, né? O que eu acho bom também, porque eu não queria ser ordenador de despesas mais. Chega de ser ordenador de despesas. Né? Infelizmente, tem uma questão nesse país que ordenador de despesas responde, às vezes, de maneira até um pouco exacerbada, né? Por tudo. Assim, né? E eu não queria mais isso. Mas o que me motivou foi justamente o desafio. Então, você veja que há um horizonte de curto prazo em que o minério vai acabar. Né? Extrativismo é isso. Então, como planejar a cidade para um curto, médio e para longo prazos? Uma equipe muito qualificada, trabalho com secretários altamente qualificados e uma cidade que tem uma tradição importante para Minas Gerais, coração do nosso quadrilátero ferrífero. Itabira é berço da empresa mais valiosa desse país, que é a Vale. E pensar essa cidade com a exaustão do minério é um grande desafio. O prefeito colocou essa como uma das grandes prioridades da cidade, se não a maior prioridade, e me convidou para fazer parte desse projeto. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto, em participar desse momento histórico para Itabira. Minas Gerais, muito brevemente, vai viver isso, né? As nossas jazidas de minério e de outros minerais também, elas vão se extinguir em algum momento, e como preparar as nossas cidades para esse para essa exaustão da mineração.
é algo que tem que ser discutido, planejado, e temos feito a muitas mãos. Projetos grandes e exitosos são feitos a muitas mãos, né? Então somos vários que temos trabalhado com esse propósito, e é algo que tem me preocupado no bom sentido da palavra, né? Não no sentido ruim da preocupação, mas tem preocupado para planejar essa cidade. Os itabiranos merecem uma cidade com uma diversificação econômica, com novas oportunidades, possibilidades, e mostrar que o minério ele foi importante, mas foi um trampolim para a cidade poder crescer, diversificar sua economia, criar oportunidades para todos. Enfim, esse é o grande desafio, né? Tem eu sempre gostei desse slogan da Petrobras, não sei se usa mais, mas desafio, essa é a nossa energia. Acho que eu sou movido a desafios, foi o desafio que me moveu a aceitar esse convite do Marco Antônio Lage. Eu tinha feito para mim uma promessa interior que eu não queria mais saber de gestão pública municipal. Nada contra a gestão pública municipal, mas foram vivências que me possibilitaram um engrandecimento pessoal muito grande, conhecer da realidade pública brasileira, mineira, mas queria colocar um ponto final. Então esse convite de Itabira, eu coloquei um ponto e vírgula. Conversei com o prefeito, minha ideia é ficar cerca de 2 anos contribuindo para esse processo. E aí, enfim, não sei o que vai acontecer da minha vida, tenho algumas ideias, né? Academia, eu acho que é um horizonte próximo, trabalhar na área acadêmica como professor, mas enquanto isso estou dando meu sangue e valendo a minha experiência para contribuir para esse momento. Sem dúvida que você vai ser um excelente professor. E me vem aí a nossa última pergunta aqui para a gente já encerrar. Você foi vereador, prefeito, secretário, diretor de autarquia, ao mesmo tempo em que você fez filosofia na Universidade Federal de São João del Rei, certo? O FMG e o UFSJ, as duas. Nas duas, na UFMG. Você fez um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, você está fazendo um mestrado na PUC Minas. Como que você consegue conciliar tudo isso? Que são atividades extremamente exigentes. O mestrado não é algo que você vai na aula e pronto. Você tem que ler, você tem que estudar, tem que aprofundar, tem que produzir, ao mesmo tempo onde você está envolvido nas atividades municipais. Você namora com uma pessoa que é de outro município que não é Belo Horizonte, você dorme? É difícil, mas não é à toa que eu trabalho com planejamento. Né? Então, tem que ter um bom planejamento. Planejar sempre, eu acho que é importante isso. Tem que ter um espaço de válvulas de escape para você fazer várias coisas na vida, mas quando você planeja é possível, sim, é possível. Então, por exemplo, o tempo que eu fiz filosofia noturna, né? Então, fiz na UFSJ e na UFMG, saí do trabalho cansado, mas dediquei 6 anos da minha vida à filosofia, na Universidade Federal de São João del Rei, na Universidade Federal de Minas Gerais. No tempo que eu fiz direito também, eu trabalhava, né? Eu era vereador, então eu era vereador em Itaguara e fazia direito na Universidade de Itaúna. Então sempre foi assim, sempre trabalhei e estudei. É possível, quando se quer, se traça um objetivo, se coloca uma meta clara na vida, a gente consegue conciliar. Fácil não é, de fato não é. Algumas coisas ficam prejudicadas, né? O lado sentimental, relacional, é prejudicado de alguma maneira, de alguma medida. Mas quando também se faz o que gosta, né? Eu acho que as coisas ficam mais leves, né? Então, por exemplo, meu mestrado, que é em Ciências Sociais, na linha de pesquisa de políticas públicas e pensando o Brasil, que é a minha paixão, assim, eu gosto muito de tudo que eu faço, então, por mais que às vezes pese fisicamente, mentalmente, me traz satisfação, me traz alegrias. Então, produzir, por exemplo, um artigo científico que seja um artigo que me desafie mentalmente, me dá prazer, sabe? Não é algo que você faz apenas com peso, assim. É claro que tem que ter dedicação, muitas leituras, mas quando se faz o que gosta, acho que as coisas ficam mais fáceis.
E além de tudo isso, Matheus, tem umas coisas importantes. Por exemplo, estudar idiomas, né? Eu nunca deixei de estudar idiomas, né? Pelo menos 3 idiomas, além do nosso idioma pátrio. Também eu nunca deixei de estudar o português, porque a gente tem que dominar bem o vernáculo, né? Assim, eu vejo gente assassinando o vernáculo, assim, gente que não pode assassinar o vernáculo, eu acho um erro, assim, tem que estudar o vernáculo. Mas sempre estudei idiomas também. Encontra tempo. Quando se quer, se tem objetivo, encontra tempo. Inclusive, encontro tempo para dar minhas voltas no meu Jeep Ford Willys 1971. Que eu já tive a oportunidade Você já teve. Andar pelas belíssimas serras de Itaguara também me dá prazer. É possível fazer isso. E mais também, eu também sou muito presente com minha família, né? Minha mãe, meus avós, estou sempre lá junto com eles. Não é fácil conciliar tudo isso, mas quando se faz o que gosta, as coisas ficam mais leves. Foi um dos motivos que eu quis sair do banco, né? Não estava me trazendo satisfação pessoal também. Então, assim, trabalho muito mais do que eu trabalhava no banco, por exemplo, em termos de horas e tal, mas trabalho mais feliz. Então, acho que é isso, é sempre buscar felicidade. A gente também não pode nunca colocar a vida e a existência como uma obrigação, um dever. Claro que tem obrigações e deveres importantes, né? São eles que, inclusive, condicionam a vida e que regram o nosso existir, mas essas regras precisam ser leves, as obrigações precisam ser leves, senão é difícil levar a vida com uma saúde mental, física, espiritual, assim, né? Bem, né? Torna tudo mais difícil quando você não gosta do que faz, você não coloca um propósito na sua vida. E propósito, acho que é a grande palavra. Estava numa reunião outro dia com executivos de uma empresa e eles estavam falando sobre isso. Um deles falou assim, eu fiquei a vida inteira escutando propósito, achei que fosse uma balela. Hoje eu vejo que propósito é realmente o que faz a gente levantar todo dia. É propósito, né? Então, propósito. Isso é tão forte que você veja que o capitalismo agora tem vários escritos, o professor da Fundação Dom Cabral que fala sobre isso, chamado capitalismo de propósito, né? E aí você veja que o próprio socialismo, por exemplo, tem chamado aí de ecossocialismo, né? Que é um propósito socialista para a questão da ecologia. Os próprios extremos assim, econômicos, socialismo e capitalismo, eles trazem a noção de propósito, né? Para além das questões econômicas, para as questões de mercado, para as questões de planejamento, para as questões públicas, para as questões de mercado, enfim, tem que ter propósito em tudo que a gente faz. Se não tiver propósito, acho que a vida não é fácil, não é leve, né? E a vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos um recorte histórico, né? Esse recorte histórico, essa primeira metade do século XXI é um momento histórico muito difícil, né? Muito difícil. A gente convive com pobreza, com desigualdade, com corrupção, com problemas de toda a ordem, com problemas mentais, enfim. Então, se não tiver propósito, viver nesse tempo histórico que nós vivemos é um fardo a carregar. Então, com propósito, esse fardo fica mais leve. Meu amigo, meu irmão, só tenho a agradecer por esse tempo. Agradeço o convite. Que você disponibilizou para compartilhar essa biografia fantástica que você tem. Você é uma das pessoas que eu mais admiro no setor público. Obrigado. Eu te falei isso fora das câmeras e aqui nas câmeras. Isso aí é de coração, é verdadeiro. A sua história, o seu comprometimento com a coisa pública é ímpar. E o Brasil, Itaguara, Itaúna e o Banco do Brasil, todos têm sorte de contar com a sua experiência, com a sua dedicação. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, eu que te agradeço pelas generosas palavras, pelas generosas percepções. E uma coisa importante que eu sempre levo, Matheus, é a humildade. E humildade não é esse negócio de mostrar para os outros que você é humilde. Não é isso. Humildade, para mim, é sempre estar aberto ao conhecimento, à aprendizagem, né? A gente vai lidar com alguém mais simples que a gente aprende muito mais do que a gente passa para essa pessoa. A gente tem que estar sempre aberto a isso, né? E aí eu termino com uma frase de Guimarães Rosa que diz justamente isso. O homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Então, espero que a vida nos possibilite muitos aprendizados. Desejo sorte a você, ao podcast, a esse seu projeto novo. Você também é uma pessoa que eu admiro muito pelo empreendedorismo, pela história, pela trajetória, pelo comprometimento com o que você faz. Você não faz as coisas que você faz apenas por fazer, mas também tem propósito. Então, isso é muito admirável. Obrigado a todos que assistiram, viram, ouviram. Muito obrigado também. Um abraço. Um abraço, valeu. Até a próxima.